Palavra do Senhor, o texto que vamos ler em primeiro lugar se encontra no Evangelho segundo narrado por Marcos, no capítulo 4. Ele está impresso, o primeiro texto está impresso na capa do boletim, para aqueles que não trouxeram suas Bíblias ou não as têm no meio eletrônico, não é? Então, Marcos capítulo 4, verso 1 a 9. Diz a palavra de Deus assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer de seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante da palavra do Senhor e como acabamos de cantar, ó Pai, separamos esse tempo para escutar a palavra do Senhor e queremos compreendê-la, queremos entendê-la. E nós sabemos, ó Pai, temos plena ciência de que isto não é nos dado pela destreza do pregador, pela qualidade de quem prega, mas isso nos é dado pela misericórdia do Senhor, dando capacidade para entender esta palavra maravilhosa. Assim, ó Pai, trabalhe em nossos corações, para que esta palavra, como diz a própria parábola, renda o fruto, Senhor Deus, necessário para cada um de nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai Santo, atende a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor de nossa vida. Amém. Meus irmãos, nós temos andado aqui, alguns estão pela primeira vez no culto presencial, não sei se têm assistido os cultos pela internet, mas estamos caminhando e domingo passado o texto da nossa mensagem era este também, não é? Eu ainda pretendo voltar mais uma vez pelo menos a esse texto para dar uma ênfase maior a um outro detalhe que quero falar, se Deus permitir, no domingo que vem. Mas nós estamos escutando a narrativa das parábolas de Jesus. Marcos, ele traz as parábolas de uma maneira sistemática, juntas as parábolas. Marcos não narra todas as parábolas de Jesus. Ao final dessa descrição das parábolas aqui, ele afirma exatamente isso, que Jesus falou muitas outras coisas por parábolas, não está tudo registrado. Mesmo Mateus, o evangelista, cuja característica do evangelho é ter muitas parábolas, mais parábolas do que as contadas aqui por Marcos, não é? Também não narra todas as parábolas de Jesus. Jesus, nos seus 3 ou 4 anos de ministério, há uma discussão sobre isso, que não traz nenhum ganho, nenhuma perda para qualquer um de nós, mas nos seus 3 ou 4 anos de ministério, certamente pregava constantemente usando as parábolas. Domingo passado eu lembrei aos irmãos que parábola é o uso de um evento cotidiano, de alguma coisa do dia a dia, para ilustrar, para ensinar algum princípio. Isso é uma parábola, não é? Então é assim que Jesus usava. Disse domingo passado que, na minha opinião, de outras pessoas também, na minha opinião, o uso de parábolas pelo Senhor Jesus não é para dificultar, mas para facilitar. O que acontece é que os corações não entendem até mesmo as coisas mais simples ditas. E isso eu vou destacar na mensagem de hoje, também na ênfase que vou dar no sermão. Não conseguem compreender, para que ninguém no dia do juízo tenha a desculpa de dizer a Deus: eu não entendia o que falavam, eu não tinha capacidade, era uma conversa muito difícil para mim. E o Senhor usa dos meios mais simples, mais claros, para ensinar os seus princípios, e ensina todas as verdades fundamentais nas suas parábolas. Quando você estuda as parábolas, de toda maneira, olhando os evangelhos, você perceber que cada um dos ensinos fundamentais do Senhor Jesus está exposto através de uma história que o Senhor Jesus Cristo conhecia. Para nós, a maior parte de nós aqui, da cidade grande, de São Paulo, nós não convivemos com alguém semeando, mas nós temos tanto acesso à informação nos dias de hoje, que é difícil ter uma pessoa que não tenha visto uma imagem de um semeador.
não é? Eu morei em Dourados. Quando eu mudei para a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu achava engraçado, porque eu ligava a televisão e as propagandas entre um programa e outro lá na cidade de Dourados era coletadeira, era insumo agrícola, coisa que a gente não vê aqui em São Paulo. E eu ficava olhando, falando, coisas as mais variadas para matar a folha comprida, a folha redonda do mato, e qual que é a aplicação, e como equilibrar a terra, e um novo equipamento, um trator mais moderno, etc. Coisas guiadas por GPS, era muito interessante. Talvez para alguém assim perto do campo seja muito claro, a parábola se torna muito evidente, mas mesmo para nós, criados numa cidade grande, não fica difícil de compreender e de ver esta figura, não é? De um homem que sai lançando a semente. E o Senhor Jesus Cristo começa as suas parábolas com esta parábola, com este ensino. A primeira das parábolas usadas pelo Senhor Jesus Cristo para transmitir seu ensino. Eis que o semeador saiu a semear. Quando Marcos ele narra, ele usa uma palavra aí que me parece, não fiz um estudo exaustivo, mas me parece que é a única vez que aparece no Novo Testamento. Essa palavra ouvir, do jeito que está aí no original, ela só aparece nesse texto de Marcos. Carece de um estudo mais cuidadoso, mas me parece que é isso mesmo. Então ele dizendo assim, escutem, e por causa disso que você vê ao final da parábola aqui, no versículo 9, diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele começa falando do seu trabalho. O semeador aqui evidentemente é Jesus. Não há dúvida sobre quem é o semeador. O Senhor Jesus está anunciando, está pregando, está divulgando a sua palavra. Junto com isso, fazendo sinais, as multidões correm atrás do Senhor Jesus. E as multidões estão espremendo o Senhor Jesus, ao ponto dele ter que subir num barco e se afastar da praia, porque era tão apertado, as pessoas queriam tocar-lhe para alcançar alguma cura, alguma bênção. E ele se afasta no barco, o barco se afasta, e aquele barquinho que foi motivo de pregação aqui lá para trás, num outro domingo, que eu já falei para os irmãos, aquele barquinho foi o púlpito do Senhor Jesus, onde ele falava e a multidão escutava. Uma multidão enorme. As narrativas que nós encontramos nos evangelhos é uma multidão enorme. Não é? Há certa ocasião, na multiplicação dos pães, que não é este momento aqui, que a Bíblia diz que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Conhecendo a frequência de uma igreja, não é? Eu sempre tenho pelo menos o dobro entre mulheres e crianças do que homens. Nós tínhamos ali pelo menos umas 15.000 pessoas escutando o Senhor Jesus, sem microfone, sem telinha para transmitir, não é? E as pessoas então deviam guardar um absoluto silêncio para escutar a voz do Mestre. Eu não gosto daquelas figuras de Jesus que o pessoal põe aí, alguém assim, muito bonitinho, afinadinho. Eu creio que Jesus era um homem fortíssimo, ele era filho de carpinteiro, ele deve ter levado toras nas suas costas para cortava com seu pai, certamente, cortava com seu pai, e não tinha serra elétrica não, era tudo na mão, com aqueles serrotes enormes, e cortava as toras, fazia mesas, banquinhos e outras coisas mais, um aspecto de Jesus que não é narrado nos evangelhos, mas é evidente, filho do carpinteiro. Carpinteiro era assim que se vivia naquela época. Ele era um homem forte, com uma voz potente, mas falar para 15.000 pessoas sem microfone não é fácil para ninguém. Mas Jesus está ensinando, as multidões estão lá, as pessoas ficam maravilhadas, às vezes preocupadas. Também, em outro dia, em pregação aqui, eu disse que a própria família de Jesus foi tirar ele daquele movimento, porque estavam preocupados com o que poderia acontecer com ele, a repercussão do que ele fazia. Mas a multidão, hoje em dia, quando você pega na internet e põe lá alguma coisa lá no seu Instagram ou no seu YouTube, você fica querendo ver quantas pessoas estão lendo. Alcancei 200 pessoas, já tem 300, 1.000 pessoas estão me assistindo, me acompanhando. 15.000 pessoas. É uma multidão enorme, é um sucesso tremendo. Pense nisso, ao escutar a parábola do semeador. Há um outro trecho nas Escrituras que falam que as multidões iam atrás do Senhor, mas o Senhor, ele não é esse o termo que está na Bíblia, mas ele não se entusiasmava porque ele conhecia o coração das pessoas.
O Pablo tem consciência disso, está se preparando para ser um ministro, se Deus quiser, pastor. E nós que pregamos, eu creio que uma das grandes bênçãos é eu não saber o seu coração. Talvez eu tivesse muito entusiasmado no momento, me achando muito bom pregador, ou tivesse muito decepcionado porque você está pensando no que você vai almoçar daqui a pouco e você está demorando muito a pregação. Não sei o que está passando no seu coração, não é? Mas Jesus conhecia o coração dos seus ouvintes. Ele conhecia. Olha a parábola neste contexto. Ele está falando para os seus discípulos daquilo que estava acontecendo. Ele estava semeando. Não há dúvida nenhuma de quem é o semeador. Também não há nenhuma dúvida de quem a semente é a palavra. Aliás, depois ele explica a parábola e os discípulos pedem, ele diz que a palavra a semente é a palavra, é a pregação, é o ensino de Deus. Esta é a santa semente. E ele diz que os ouvintes que recebem a semente da palavra têm no seu coração tipos diferentes de solo. E eu gostaria de pensar com você qual que é o solo do nosso coração. Que tipo de coração nós temos em reação à palavra do Senhor. Então aqui você tem no versículo 15 a explicação da parábola, não o texto que eu li. Se você tem a Bíblia que eu peço para você trazer, você acompanha aí, mas o versículo 15 fala sobre a beira do caminho, o versículo 16 fala o solo rochoso, o versículo 18 fala os espinhos e o versículo 20 fala da boa terra, o versículo 18 fala do solo que está com espinhos, né? Qual que é o solo? Seu coração, porque o solo somos nós, o solo é o nosso coração, o solo é o nosso ouvido, o solo é o nosso entendimento. Como tem sido o solo, como você tem recebido a palavra do Senhor Deus. E ele dá aqui então 4 tipos diferentes para a nossa meditação: beira do caminho, o solo rochoso, os semeados entre os espinhos, o solo cheio de espinhos e a boa terra preparada para receber. Qual tipo de solo somos nós? Talvez você diga assim, eu sou o bom solo, né? É claro, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bem intencionada, Deus sabe como eu quero escutar a palavra, o Senhor sabe como é importante para mim, o Senhor sabe como eu sou bom, o Senhor sabe como eu sou boa terra. Essa questão de boa terra é muito interessante. De novo, voltando para o caipira de cidade grande que sou eu. A gente tem um terreninho em casa, um jardinzinho, e nós cuidamos lá de alguma maneira, ou nem cuidamos direito, e não entendemos quase nada de terra, não é? Mas depois que você começa a conversar com pessoas que conhecem sobre o terreno, sobre terra para plantio, ou ler sobre o assunto, você percebe que tem diversas coisas sobre a terra. Por exemplo, voltando a Dourados, a cidade onde eu morei, há uma terra vermelha, vermelhão, é uma coisa tremenda. Você mora em São Paulo, tem uma poeirinha preta na cidade da poluição. Você mora em Dourados, há uma poeira vermelha. A Deise ficava quase às raias do desespero, porque lava a roupa, pendura no varal e tem aquela camadinha de pó vermelho. Vocês do Paraná sabem muito bem do que eu estou falando também, não é? Então aquela terra vermelha, aparentemente uma terra boa, mas ela é uma terra muito ácida. Quem planta sabe que é ácida. Descobri quando morei lá, porque eu passava e via aquelas montanhas de uma coisa branca que era misturada à terra, calcário, para quebrar a acidez. E a terra devidamente tratada, ela produz muito. É uma terra abençoadíssima. A produção é elevadíssima daquela terra quando tratada. Não somente aquele tipo de terra. Na década de 80, eu fiz uma viagem missionária enquanto seminarista, estive no interior da Bahia, numa região difícil, quase não produzia nada. E entre as visitas que eu fiz com um missionário, eu estava lá conhecendo o campo, como é o trabalho. Foi um mês maravilhoso de minhas férias, no ano de 1981, já faz muito tempo isto, não é? Nós fomos visitar um determinado crente que tinha uma chácara, chegamos e vimos que ele tinha coisas maravilhosas plantadas. Um repolho repolhudo, desculpa usar essa frase, mas eram enormes. Havia tanta coisa que ele falou que morou aqui em São Paulo, conheceu
com os moradores da região de Mogi, você já sabe até a ascendência desse povo todo, né? A como plantar e cuidar da terra, e produzia muito numa terra que praticamente não servia para nada. Hoje eu tenho notícias, nunca mais fui para aquela região. Você deve conhecer a grande cidade de Cocos, você deve ter escutado falar muito na sua vida, a cidade de Cocos, interior da Bahia. Na minha época você não achava nem no mapa. Hoje deve ter lá alguma coisa, mas é tudo região com soja plantada, produzindo muito, a terra preparada. Que tipo de solo nós somos? Qual é o seu solo? O que é o seu coração? Ah, eu sou bonzinho, eu sou um coração bom. Eu quero dizer para você o seguinte: todo o coração do ser humano é igual. Todo ser humano é, em princípio, dono de um solo duro. É comum na Palestina, na região que Jesus estava, é comum o solo não ser propriamente terra, o solo ser pedregoso. Às vezes são partes de rocha mesmo, mas é pedregoso, é um solo difícil. Pode ser e deve ser e é trabalhado, mas não é uma terra fácil de trabalhar. Dá trabalho trabalhar. Dá canseira trabalhar, né? Preparar aquela terra. É como uma terra que você olha e parece muito árida, e é em princípio muito árida. É uma terra que é pedregosa. Esse é o coração de todos nós. Sabem por quê? Porque o Senhor disse expressamente nas Escrituras que se fôssemos desobedientes a Ele, nós morreríamos. E quando nossos primeiros pais pecaram, eles morreram diante do Senhor. Foram expulsos do paraíso, jardim do Éden de Deus. E todos viraram corações duros, mortos. Coração morto, uma terra morta. É um termo que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Às vezes nós usamos para uma terra muito árida, dizemos é uma terra morta. É o que nós costumamos dizer, não é? É uma terra morta, é uma terra onde não viceja, não cresce nada de uma maneira boa. Claro, sempre tem alguma gramínea, alguma coisa que cresce em quase todo lugar, coisas incríveis nós escutamos, mas de uma maneira geral não é uma terra produtiva. Tal é o nosso coração. Tal é o coração do ser humano, da humanidade, de todos, um coração duro, um coração que recebe a palavra do Senhor e reage com essa dureza própria, por causa do pecado. Eu já disse aqui várias vezes que quando a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, não é que Deus foi mau e pegou um homem que podia se converter e Deus falou, não, você não, e eu vou te endurecer o coração. Mas é a palavra de Deus caindo na terra que não é preparada, Ele produz dureza. Deus endurece o coração com a sua própria palavra, quando é um coração morto. Ele reage com aquilo que lhe é peculiar, dureza, refratário, não aceita. Este é o terreno que nós temos aí, o solo rochoso. Eu colocaria aqui, quando eu escrevi o meu sermão, até falei 3 ou 4 tipos de solo eu escrevi aqui, porque na verdade à beira do caminho eu comparo com o terreno rochoso. É claro que há detalhes diferentes, Jesus não errou, não é isto. Eu quero só dizer que são esses terrenos onde não há possibilidade de alguma coisa crescer, ou porque é arrebatada pelos pássaros, ou porque é muito duro. Como é que é o nosso coração? O seu coração e o meu coração são iguais em princípio. Você não é pior nem melhor do que eu. Todos nós rejeitamos a palavra de Deus em princípio, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. As minhas ovelhas sabem que eu uso uma velha ilustração minha para isto, quando eu falo a gente chamava de Maranhão, né? Na minha região aqui em São Paulo, que a gente fazia pipa, papagaio, como você queira chamar aí, né? A gente tinha aquele que fazia rabiola, na minha região a gente chama de Maranhão, talvez por causa do formato dele, lembre o estado do Maranhão, eu não sei porquê, mas era Maranhão, né? E a gente fazia, então, arranjava as varetas, é uma época difícil, não tinha dinheiro para comprar a vareta japonesa, que era maravilhosa, né? Então a gente ia atrás de alguma coisa para usar, e era bambu, que é muito melhor do que a outra que nós usávamos, né, para montar aqueles papagaios. Fazíamos a armação, amarrávamos com linha,
Ah, que maravilha, quando podia comprar um carretel grande de linha 10, aquela era a melhor de todas para ser usada. E fazíamos a amarração e íamos ver se estava equilibrado. E como o formato do Maranhão é mais ou menos assim, não é? Então a gente amarrava, pegava o fiozinho assim, segurava, onde ia prender a rabiola depois, porque se ele ficasse virado é porque está penso. E papagaio penso, não sobe. Maranhão pensa, não sobe. Pipa pensa, não sobe. Ele vai dar na terra quando você puxa. Então a gente ia procurando equilíbrio, depois punha o papel, de novo via se estava equilibrado, porque o papel também podia ter mais cola de um lado do que no outro, tem que ser perfeito equilíbrio. Último caso, a gente punha uns fiozinhos assim, uns fiapos de papel do lado para conseguir o equilíbrio, porque o papagaio penso, quando você pula, ele puxa, ele vai para o chão. Nós somos esses papagaios pensos. Nós somos essas pipas que não estão equilibradas por causa do pecado que há em nós. Nós somos incapazes de receber a boa palavra do Senhor. Deus declara isso de uma maneira muito clara no livro de Isaías, no capítulo 65, o versículo 1, o Senhor diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam de mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Não são vocês que são moles para ir atrás de mim. Eu fui buscado por quem nem sequer me buscava. Eu fui achado por quem nem sequer me procurava. E ele continua dizendo assim: ao povo que não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É o Senhor que vai atrás de nós, não somos nós, não temos capacidade para isso. Mas Paulo fala isso de uma maneira maravilhosa e especial no capítulo 2 da carta que ele escreve aos Efésios. É um texto também muito conhecido por todos nós, mas eu começo com o primeiro versículo que muitos sabem de cor. E o primeiro versículo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Solo duro, solo rochoso, todos, você e eu, todos nós, não é porque somos bonzinhos ou mauzinhos, ou porque somos muito capazes ou um pouco capazes, porque temos qualidades intelectuais especiais ou não. Todos nós, solos rochosos, porque um solo, para receber a semente e ser o bom solo, ele precisa ser preparado, e dá trabalho preparar, e é preciso arranjar um arado. Um arado é algo difícil de você manusear, mesmo com tratores. Você precisa cuidar, você precisa afiar, você precisa trocar, você precisa saber qual é o adequado para cada lugar. Você precisa tombar a terra, você precisa revirar a terra. Se a terra não está bem preparada, você equilibra a terra. Se é muito ácida, você põe calcário para que ela fique equilibrada. É assim que se faz. Usa-se adubo, usam as coisas necessárias para que a terra esteja bem preparada para receber a semente e produzir muito bem. Isso quem faz é Deus em nós. Então, antes de bater no peito e falar assim, eu sou crente, eu sou maravilhoso. Bati no microfone, desculpa aí pessoal. Mas antes de dizer assim, sou crente, eu sou maravilhoso, quero dizer uma coisa para você. Saiba que foi a misericórdia do semeador e do Deus que preparou o seu coração. Então tenha um louvor, uma gratidão na sua boca e no seu coração. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor faz em mim. Obrigado porque o Senhor está me fazendo sedento de alguma coisa, porque o Senhor está me pondo o desejo de conhecer mais. Obrigado porque eu estou entendendo essa palavra maravilhosa, essa palavra de esperança, de amor incondicional, de cuidado comigo, de misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me preparou para isto. E se eu sou um solo que entende, que recebe a semente com alegria e vê o fruto produzido em mim mesmo, na paz, na segurança, na esperança, na mudança de vida, tudo eu devo ao semeador, ao lavrador, tudo. Por causa disso, meus irmãos, que por piores que sejam os dias que passemos,
Por pior que seja a situação que nós temos que ter um louvor e uma gratidão no coração. Porque o que Deus faz em nós é eterno, tem consequências eternas. Não são para mais alguns meses de vida, mais alguns anos de vida, mais algumas semanas de vida, sei lá o que é para cada um de nós, ninguém sabe, nenhum de nós sabe, mas é para a eternidade. Deus é maravilhoso e tem nos dado a oportunidade de escutar a semente santa, a sua palavra, e tem nos preparado para entender que precisamos desta palavra dentro de nós. Que solo que você é? Não sei, você sabe, provavelmente você sabe. Muito difícil você chegar ao tal ponto de engano que não perceba como você trata a palavra de Deus, porque o Senhor Deus trabalha no seu coração sobre isso. Mas se você tem escutado a palavra e tem amado essa palavra, saiba que há todo um trabalho da parte do majestoso, misericordioso, gracioso Deus na sua vida. E você tem que ser grato a Ele por isso. Você está escutando essa mensagem? Não é por acaso? Ah, mas eu que quis ir na igreja, eu que quis ligar a televisão, eu que estou revendo isso numa gravação futura, quem sabe? Não é? Então sou eu. Não, não é você. É Deus que te dá essa oportunidade. Mais esta oportunidade. Abrace essa oportunidade, escute esta palavra e guarde isso no seu coração. Ele nos deu vida. Terra morta não pode produzir nada. Um morto não pode produzir coisa alguma, a não ser podridão. Mas Deus, Ele nos deu vida, capacidade, prazer, as reações que temos à palavra do Senhor, entendendo um Pai amoroso, que vela por nós, que cuida de nós a cada instante e que vai nos mantendo seguros em Sua mão. Bendita preservação e cuidado de Deus conosco. Nas transmissões que eu tenho feito aí da reunião de oração, se você não escuta, você pode entrar lá, você vai achar. Eu tenho falado sobre a oração que Jesus fez por nós, e uma das coisas que Jesus pede por você e por mim é você e mim, nós mesmos, não são outras pessoas. Ele fala, eu não peço só por esse, mas todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Então, lá 2000 anos atrás, ele estava falando do Fernando Hamilton. 2000 anos atrás. Todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Então ele estava orando por mim, estava orando por você. Ele disse, Pai, guarda-os no teu nome, na tua palavra. Nós somos guardados por Deus, preservados pelo Senhor, e temos a bendita segurança da parte de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus nos ama. Deus nos ama. Sabe o que é a palavra? A palavra é Jesus. João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, a palavra é Jesus, se apresenta Jesus, a palavra é Jesus, é a semente, a boa semente que está em nosso coração. E essa palavra é a palavra do cumprimento de uma promessa. Deus prometeu que nos daria oportunidade para produzirmos fruto outra vez, para sermos produtivos, para sermos vivos outra vez. Lá na queda, Deus já deu esperança. E Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. E Ele veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, pagou nossa conta, ressuscitou, está à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, como nós declaramos sempre aqui.